ainda o direito até o dia 31, mas parece que o Palmeiras está atravessando. Ou não? A situação, pelo que eu consegui me informar sobre a situação, o rolo é o seguinte. O São Paulo tinha acertado com o Fluminense fazer um pagamento parcelado. Isso estava tudo certo. Parece que no meio do caminho o Fluminense teve ruído de comunicação e o Fluminense resolveu pedir pagamento à vista. O que o São Paulo, nesse momento, ou não tem condições ou não tem interesse em fazer. E aí, telefone sem fio daqui, dali, informações, o São Paulo tem a informação de que o Palmeiras entrou no circuito, através do Eduardo Uran, que é o empresário do Caio Paulista. Também do Bruno Rodrigues, que o Palmeiras acabou de contratar, do Cruzeiro. E o São Paulo está esperando alguma sinalização para saber se realmente houve essa tentativa de atravessar o negócio por parte do Palmeiras, para ver até como fica a relação entre os clubes, que estavam de boa, Palmeiras jogando no Morumbi, o São Paulo jogando no Allianz, a Leila Pereira e o Júlio Casares dando entrevista juntos, participando de uma ação na Federação Paulista de Futebol sobre um posicionamento do futebol paulista em relação à eleição da CBF. Só sei que nos bastidores a coisa está quente e não repercutiu bem no São Paulo. E São Paulo não tem a confirmação oficial de que o Palmeiras estaria na parada. Se tiver, aí a situação vai ficar feia. Lúdio, você que conhece muito bem o bastidor do São Paulo, acho que a gente pode trazer um pouquinho de como é que está o momento da torcida, acima de tudo, porque para o jogador, enfim, o jogador fez uma temporada incrível pelo São Paulo, acertou o lado esquerdo do São Paulo, mas acima de tudo, né, Lúdio, para o torcedor fica aquela, mas o cara vai para o rival? É isso mesmo? E além disso de ir para o rival ou não, acho que tem toda a história dele no São Paulo, né, Renan? Porque ele vem do Fluminense e aí ele vira esse Caio Paulista com o São Paulo, né? Ele chega como atacante, depois o Dorival coloca ele ali na lateral esquerda, o que dá uma outra projeção para o Caio Paulista. Ele faz uma excelente temporada no São Paulo, faz aquele gol contra o Palmeiras, inclusive, então muda um pouco do patamar. Eu acho que o fato da diretoria, né, do staff do São Paulo ter dado essa compra como certa antes, dizer que eles iam ficar com o jogador antes e agora acontecer isso, é um ponto. E também tem a questão da torcida, que não vai aceitar bem nem a saída e acho que também nem o fato dele ir para o rival, perdão. Uma outra coisa que eu queria pontuar, Renan, é que tudo isso no final dessa semana, acho que ofusca um pouco uma semana de notícias muito boas para o São Paulo, né? A gente teve os naming rights, a gente teve a renovação do Lucas, que a gente vem falando aqui há um tempo, que essa sim era a grande prioridade do São Paulo e renovou com o Lucas fica até 2026, e uma semana muito boa para o torcedor de São Paulo acaba sendo manchada por essa história do Caio Paulista, que ainda não está resolvida, né? Daqui a pouco a gente vai falar do Lucas Moura, que é, sem dúvida, um grande reforço do São Paulo, foi nessa temporada, estende o seu contrato e tenho certeza que eleva muito o patamar do São Paulo. Sérgio, aproveito ainda para te perguntar a respeito de Caio Paulista. Você conhece muito bem, dentro de campo, fora de campo agora como treinador. Caio Paulista acertou o lado esquerdo do São Paulo para o Dorival Júnior, só que na saída nessa possível saída, a gente está falando do São Paulo perdendo Beraldo, um zagueiro canhoto, e o lateral esquerdo, possivelmente. Que situação, né? Renan, eu tive no São Paulo lá em março, lá fiquei com o Dorival uns 10 dias. E conversando com o Dorival, o único jogador de profundidade que o São Paulo tem é o Caio. Se o Caio não ficar no São Paulo, o Dorival tem um prejuízo enorme, além da questão defensiva, que está saindo já o Beraldo do lado esquerdo e o Caio de repente não fica. Mas a grande questão do São Paulo do Dorival desse ano de 23, foi que o Caio era o cara da profundidade do lado esquerdo, do lado direito ele tinha o Rafinha, que era um construtor, não tinha ninguém que atacava espaço, ele vai perder muito, acredito eu que o Dorival está muito chateado se isso acontecer. Vendo o lado do Palmeiras, do Abel, eu vejo que o Abel realmente é um cara extremamente inteligente. Por quê? O Caio, ele faz a linha de 4 e atacando espaço, e ele pode, de repente, ser o Mike pelo lado esquerdo do Palmeiras, né? Jogando na segunda linha. A versatilidade do Caio vai agregar demais para o Palmeiras, e o Dorival deve estar tentando, de todas as maneiras, junto com o presidente, para que o Caio fique, porque a profundidade do São Paulo passa pelo Caio Paulista. Nori, qual que é o impacto dessa possível saída do Caio Paulista quando a gente fala da questão torcida-diretoria? Num ano de reeleição, o presidente com o São Paulo com um ano muito bom, um ano vencedor para o São Paulo, mas já começa janeiro com uma notícia que essa relação pode ficar estremecida. E isso tem um impacto também junto ao elenco do São Paulo. Imagino que não tenha repercutido legal.
A relação entre as direções, entre os presidentes, ela é legal, ela é bacana, mas existe uma rivalidade entre Palmeiras e São Paulo, entre os jogadores, entre as torcidas. Eu me lembro que no dia que o Palmeiras foi eliminado pelo Boca Juniors na Libertadores, minutos depois o Caio Paulista postou uma foto dele na varanda de casa tomando uma taça de vinho, dizendo que estava feliz. E com vista mais ou menos ali para o estádio do Palmeiras, que ele mora perto. Então tem essa provocação tudo. Aí o torcedor lembra disso e começa a pensar, pô, o cara estava tirando onda e agora vai para o rival. E o torcedor do Palmeiras pensou, esse cara estava tirando onda, vai jogar aqui com a gente agora. Tem muita coisa que a gente pode falar, Renan, mas tem o seguinte, eu acho que é normal que um clube tenha interesse no jogador de outro clube. E que um clube queira fortalecer o seu elenco e enfraquecer o elenco do adversário. Isso tudo é normal, faz parte desse jogo. O que tem que ser feito, eu acho que é de forma transparente, em termos de negociação, chegar principalmente entre os presidentes, diretores de clube, olha, eu tenho interesse no seu jogador, tá? Eu vou falar com ele. Acho que fica mais aberto. Seria mais cordial. Seria mais cordial, mas tem um cara que conhece muito melhor esse mercado do que eu, que como jogador e treinador, ele sabe que não funciona muito bem Mas assim. a gente está falando de uma questão de fortalecimento, né, Nori? Não é de qualquer elenco, é do rival. O rival que fica ali de parede com parede. O multicampeão Palmeiras, ou seja, você vai fortalecer ainda um time que já é muito forte. Então, acho que entra numa questão também que não é simplesmente a saída ou não conseguimos fechar esse acordo, e sim a saída para onde ele pode ir. E vai um pouco dessa briga de força também, eu acho, né? Quem pode mais? Vai ficar o São Paulo, que já é do jogador, ou o Palmeiras vai mostrar que pode tudo e vai levar o Caio Paulista? Então, acho que tem essas questões também. As oportunidades também, né, Ludmila? Todo mundo sabe, isso é noticiado dia a dia, que o São Paulo tem alguns problemas de atraso de pagamento de salário de jogador. É salário, gente, não tem esse papo de direito de imagem e tal. O salário do jogador, eu ganho X por mês. Eles dividem o X em direito de imagem e salário. Tudo é salário. O cara, quando acerta o contrato, ele fala, vou ganhar esse X. Se não está pagando esse X, está atrasado o salário. Isso pode ter algum impacto em algumas renovações. De repente, cara, tem uma oferta aqui, os caras lá estão pagando em dia e vão me dar um aumento. Faz parte da negociação, faz parte da vida do jogador de futebol. Mas o que está pegando fogo aí nas redes sociais é essa questão que você falou. É rival. É isso. O cara não quer saber de, vai enfraquecer o meu lado e fortalecer justo o rival próximo aqui com quem nós disputamos. E o São Paulo hoje está se apresentando como um rival do Palmeiras, como um rival do Flamengo, como um rival do Atlético, dos times mais poderosos hoje do Brasil. Incomodar, né? Eu aproveito o gancho, falando a respeito da torcida, para trazer para vocês, olha só o que o líder da torcida acabou postando, agora há pouco, viu? A gente tem aí para colocar para vocês, olha só, na fala, se tem uma coisa que a torcida não perdoa, é ingratidão. Se tem outra coisa que o sujeito homem não perdoa, é quebra de palavra. Até esses dias o jogador era rifado em time regional, o mesmo que foi disputar o Mundial e tomou de 4. Aí chegou numa camisa trimundial, cresceu o nome, valorizou a carreira para fazer patifaria com o rival. Sérgio, e aí? Pesado, hein? Não é o torcedor, ele tem um lado mais emocional da coisa, né? O torcedor, a gente sabe que é pura paixão e não aceita esse tipo de comportamento, né, que de repente vem acontecendo por parte do Caio. A gente não tem nada definido ainda, né, mas você vê as manifestações dos torcedores. Se o Caio de repente permanece também no São Paulo agora, até o torcedor já vai ficar meio ressabiado com ele. Então acho que criou-se um clima totalmente desnecessário. Teve uma fala importante do Nori quando ele disse que o Palmeiras enfraquece o adversário e reforça. É exatamente isso que eu acho também, né? O Palmeiras consegue enfraquecer o São Paulo, que vai ser um concorrente na Libertadores, né, pensando em Libertadores, porque o Caio é uma válvula importante de escape para o Dorival dentro da equipe, e acaba que o Abel vai fortalecer o seu time, e aquele lado esquerdo do Abel ficará mais forte ainda para brigar por um título na Libertadores. Então acaba que a gente está vendo aí, o Vanderlei fazia muito isso antigamente, né? O Vanderlei ia lá, contratava alguns jogadores dos outros times que na verdade ele nem usava e enfraquecia o adversário. Não é o